Boa noite, meus irmãos, tudo bem, meus queridos? Mais uma vez aqui o pastor Brandão para trazer uma palavra positiva, poderosa da parte de Deus para todos nós, amém? Quero falar hoje sobre o amor verdadeiro, amor genuíno, amor que não é falso e que não é misturado. Eu vou usar como tema, como texto bíblico, 1 João capítulo 4, verso 7 ao verso 12, que vai falar sobre isso. Deixa eu fazer essa leitura para com nossos irmãos. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Que palavra! Por que Deus está falando isso? Porque havia naquele tempo algumas confusões, falsos mestres, falsos profetas, falsas religiões, que não falava do amor de Deus de forma original, é verdade, de forma original. E está dizendo assim, o apóstolo João está dizendo assim, ó, não sejamos ingênuos, não sejamos inocentes quanto ao amor de Deus. Não aceita qualquer amor, amor misturado, amor falso que vem por aí, porque o amor de Deus é verdadeiro, porque Deus é amor, né? E a sua origem, esse amor, a sua origem divina está na natureza divina de Deus. E essa natureza de Deus, ela também é organizada na natureza humana. A natureza divina e a natureza humana concordam que Deus é amor. Você pode dizer comigo? Deus é amor e não há confusão. É um amor verdadeiro, original. O mundo natural e o mundo espiritual sabiam quem era Jesus e precisavam saber disso, né? No mundo espiritual não tinha confusão com respeito acerca de Jesus. Nem no mundo espiritual, nem no mundo natural. Tem uma passagem de Jesus que está em Marcos 1, Evangelho de Marcos 1, 23, e que diz assim, olha, um personagem do mundo espiritual, olha o que falou. Ó. E estavam na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual clamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus, um demônio incorporado numa pessoa. Ele identificou Jesus como aquele da parte de Deus que foi enviado por nos amar e nos amou até o fim, Jesus. E ele identificou quem era Jesus. Tu és o Santo de Deus, tu é aquele separado que veio de Deus para a vida humana. E depois ele continua falando sobre isso, né, sobre essa natureza humana, né? Somos honrados somos honrados se nós tivermos o discernimento do Espírito Santo. Olha, está dizendo que o próprio Espírito Santo honrou, sabia quem era Jesus, sabia quem é que trouxe esse amor genuíno, verdadeiro da parte do Pai para conosco. Então ele vai falar isso lá, quero abrir lá em João capítulo 15, 26, ele vai falar que o Espírito Santo reconheceu Jesus como vindo da parte de Deus, trazendo esse grande amor de Deus para a nossa natureza humana. E que vai dizer assim, ó, nisto, ele vai dizer assim, ó, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele da verdade
que procede do Pai, ele testificará de mim. Jesus, olha, o Espírito Santo vai habitar com vocês e ele vai falar de mim toda a verdade, todo o amor original do Pai, todo amor que eu praticar, que é verdadeiro, que não é confundido, não será nunca confundido, é esse que o Espírito Santo vai dizer acerca de mim. Que bacana sobre isso. E depois, nós somos honrados por isso. Não poderá haver confusão sobre o nosso chamado. Também não há confusão. Você é filho de Deus ou não é filho de Deus? Você é cristão ou não é cristão? Somos cristãos? Então o amor do cristão também não pode ser confundido. E vai falar isso. Essa palavra vai falar acerca disso. 1 João 5,2 vai dizer assim, ó: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Irmãos, a única forma que nós falarmos que somos filhos de Deus, que nós amamos a Deus, é quando nós amamos os filhos de Deus. Quando nós nos amamos uns aos outros, tratamos bem uns aos outros. Você trata bem? Você fala do amor de Deus de forma assim tão especial? É isso que está se falando, desse amor original. Naquele tempo, quando o apóstolo João estava falando, olha, tem as pessoas aí fazendo confusão com respeito ao amor de Deus. Está falando um amor misturado, um amor que não é certo. Mas ele está explicando para a gente. E as escrituras sagradas, que é a palavra de vida, vai falar desse amor. É uma unidade, também uma coisa interessante, que é uma unidade entre nós, o amor de Deus e o amor natural. Deus consegue explicar a unidade do amor dele, tanto na vida espiritual como na vida humana. E ele vai falar isso em 1 Coríntios, apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso em 1 Coríntios 12, ele vai dizer assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Irmãos, da mesma forma que no mundo espiritual há uma unidade, há uma relação de amor, Deus está falando que no mundo natural também é uma unidade, uma organização, não tem confusão. O amor que é no mundo espiritual é o mesmo amor que deve ser praticado no mundo natural. E depois ele vai falar uma coisa assim muito interessante, irmãos, olha, de confiar e acreditar no amor de Deus. A gente não pode questionar ou duvidar desse amor e desse cuidado que Deus tem para conosco. Em Mateus 6:31 vai dizer assim, ó: não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo que haveremos de comer, ou que beberemos, ou como nos vestirmos. Deus sabe de nós. Esse amor de Deus é completo, não tem dúvida. Não é incompleto, é completo, é totalitário sobre nós. E a gente diz que a ociosidade, a ansiedade, a inquietude magoa ou constrange o amor de Deus. E ele termina dizendo lá em Mateus 6:33, desse amor, dessa confiança que devemos ter. Ele vai falar assim, ó: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que ele quer. Coloca na tua vida o reino de Deus e aquilo que ele quer, e ele lhe dará todas estas coisas. Olha, que Deus abençoe você. O amor de Deus é original, não é falso, não é duvidoso. O cristão, quem é cristão, ama de verdade, não é vacilão, ama as pessoas numa qualidade de amor que ele recebe de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus possa falar ao seu coração. É um final de semana prazeroso na presença de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.